Olá! Nesse vídeo novo do canal a gente veio falar um pouco pra vocês sobre a paleontologia do jogo Far Cry Primal e dar uns palpites também na questão da arqueologia. O jogo é muito bom, muito legal e divertido, principalmente para quem gosta de coisas de bichos pré-históricos, desse ambiente muito legal, até porque ele se passa num ambiente que não é muito representado no mundo dos jogos, com a acurácia, que é a Era do Gelo, o período Mesolítico também, especificamente. O jogo tenta mais ou menos seguir a acurácia científica com relação à fauna e mais ou menos os tipos de povos que viviam. Mas na realidade, existem alguns pequenos detalhes que a gente vai querer mostrar nesse vídeo. Você vai saber o que realmente está certo paleontologicamente e o que tem um pequeno errinho ou algum detalhezinho para você saber o que está certo e o que está errado. Pequeno errinho foi eufemismo do Tito. Eu tô aqui pra descer a lenha. Então bora começar o jogo? A Aline e eu, a gente fez uma estimativa jogando e também olhando na wiki oficial do Far Cry Primal. Vimos que são 11 espécies extintas, uma fictícia e 16 espécies existentes atualmente, que a gente encontra na Terra de Horus. A ideia do jogo Far Cry Primal é que ele se passe no período Mesolítico. O período Mesolítico foi definido com base em estudos de populações humanas na Europa e acredita-se que ele teria se estendido de 12 mil anos atrás até aproximadamente 7 mil anos atrás. Isso pode variar de região para região com base no registro lítico, ou seja, de ferramentas de pedra dessas populações no passado da Europa. Então ele pode ir até 7 mil anos ou 5 mil anos atrás. Aqui a gente vai tentar adotar o clássico, que seria entre 12 mil anos e 5 mil anos atrás. E vale a pena ressaltar que o jogo ele se passa, logo na introdução eles dizem, na Europa Central, no Mesolítico. Então há uma grande mistura de fauna de várias regiões do mundo nessa época. Não ficam restritos à Europa Central. Então vamos ver até que ponto eles estão mostrando as bestas da Europa Central, estão mostrando do continente americano e de outras regiões do mundo. Vamos começar pelo primeiro animal que a gente vê no jogo, que é o mamute lanudo. O nome científico do mamute lanudo é Mammutus primogenius. Esse bichão ele teria vivido entre 15 mil anos e 4 mil anos atrás. Então, em questão de idade, tá bastante acurado o jogo. Esses bichos eles teriam se estendido desde a Europa até a Ásia e também são encontrados na América do Norte. Então, em quesito geográfico também, bala no alvo. Outra questão seria quanto ao tamanho dos animais. Será que o tamanho tá acurado? Bom, com base em fósseis que a gente conhece, o tamanho desses bichos variava bastante entre machos e fêmeas. Então ele podia se estender entre 2,70 m até a altura da cernelha ou até 3,40 m de altura. Então os bichos que aparecem no jogo eles estão relativamente acurados quanto a esse sentido. É conhecido também, através de exemplares mumificados, que o pelo que recobria a pele desse animal ele poderia ser avermelhado, preto ou quase loiro. Então a coloração que eles colocaram nesses bichos no jogo também foi bastante acurada. Então, da minha parte, nota 10 pro jogo. Agora, como curiosidade, só pra dizer pra vocês, existem pinturas rupestres de mamute. Uma das mais famosas é encontrada numa caverna da França e tem cerca de 12 mil anos. No início do jogo, quando aparece uma pintura rupestre de mamute na parede, inclusive eles se basearam nessa pintura de uma caverna da França para fazer a reconstituição. A cena de caça que a gente vê logo no início do jogo é bastante plausível, porque nós encontramos diversos ossos lascados de megafauna, tanto nas Américas quanto no Velho Mundo também. Existem diversos artefatos feitos de ossos lascados de mamute, marfins que foram esculpidos e tudo mais, que eles fazem como objetos sagrados e pequenos ídolos. Com relação ao mamute especificamente, né, existem alguns sítios arqueológicos em que são encontrados esqueletos desses animais associados a muitas ferramentas líticas, inclusive incisões, cortes, os ossos que podem ser associados à manipulação desse material com as ferramentas líticas. Então, a questão da caça de mamutes por esses humanos pré-históricos, ela realmente é uma coisa que ela é bem comprovada. E o primeiro animal predador que a gente logo encontra no jogo
É o terrível dente de sabre. Bom, a gente procurou no wiki do Far Cry Primal e a gente descobriu que a espécie de dente de sabre que eles tentam figurar no jogo seria o Smilodon fatalis. Porém, tem um pequeno erro aí. Todo o gênero Smilodon, ele ocorre especificamente nas Américas. E, especificamente, o Smilodon fatalis, a ocorrência dele é restrita à América do Norte, tá? Tanto que os esqueletos desses animais são muito famosos no Rancho La Brea, de animais que ficaram aprisionados naquelas poças de piche. Então é meio fictício você encontrar um Smilodon na Europa do Mesolítico. Existiram 3 espécies de Smilodon conhecidas, que são Smilodon fatalis, Smilodon populator e Smilodon gracilis. A maior dessas 3 espécies seria o Smilodon populator, que teria por volta de 1,20 m de altura até a cernelha, né, até os ombros. A menor das espécies seria o Smilodon gracilis, que teria apenas 1 m de altura até a cernelha. Pelo tamanho do bichão que aparece logo no começo do jogo, eu chutaria que aquilo ali tá mais para um Smilodon populator, hein? E o legal, a curiosidade, é que o Smilodon populator, o primeiro esqueleto desse animal, foi descrito aqui no Brasil. É um bicho da América do Sul e é encontrado em registro fóssil dele em vários estados brasileiros. Peter Lund foi o responsável pela descoberta do primeiro crânio desse animal, que foi enviado então para a Europa. Então a ocorrência desse bicho ela é conhecida em Minas Gerais, na Bahia, no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil. Porém, existiam outros tipos de dente de sabre vivendo na Europa. Um adendo que eu vou fazer aqui é que, em geral, disse o termo tigre-dente de sabre, mas esses animais eles não são tigres e eles não são proximamente relacionados aos tigres. O mais correto seria chamá-los de felinos dente de sabre, lembrando que nem a família Felidae eles pertencem, eles seriam felinaes. Então existiam felinos dente de sabre na Europa, sim, como por exemplo o Homotherium. Então eles poderiam ter escolhido outra espécie de dente de sabre para ter colocado no jogo que não o gênero Smilodon. O meu animal favorito no jogo e que capturou minha imaginação quando eu era criança é o alce gigante, também conhecido como alce irlandês. O nome científico dele é Megaloceros giganteus. Ele era um tipo de cervídeo enorme. É sempre mágico quando você entra numa clareira ou numa floresta e você vê a luz batendo e você vê ele levantando, olhando para você. É sempre mágico ver esse animal no jogo. Realmente é uma criatura pré-histórica que eu acho que marcou a infância de muita gente, porque ele era figurado em vários livros sobre animais pré-históricos. O alce gigante ele teria vivido entre 400 e 7 mil anos atrás, cobrindo toda a região da Europa, a Ásia e fósseis sendo encontrados inclusive na África. Esse bichão ele tinha até 2,10 metros de altura, até os ombros, com a cabeça levantada ele chegava a ficar bem mais alto do que isso. Agora, o mais impressionante é o tamanho da galhada do bicho, que podia chegar a 3,60 metros de uma ponta até a outra. O legal é que foram encontradas pinturas rupestres desse bicho em cavernas na França também, na caverna de Lascaux, por exemplo. Então, os seres humanos daquela época, do Mesolítico, eles realmente teriam interagido com esses bichos. E para eles terem representado esses animais em pintura, eles devem ter admirado ou incluído esses animais na sua mitologia pessoal ali, né? Então, aqui eu botei uma foto aí sobre a pintura da caverna de Lascaux para vocês darem uma olhada. Outro predador que aparece no jogo é o leão das cavernas. O nome científico do bicho seria Panthera leo-spelea. Esse bicho teria vivido entre 370 mil até 10 mil anos atrás, então está coerente a questão temporal desse animal. Agora, quanto à geografia, né, onde é encontrado esse bicho, eles acertaram em cheio também. Esse bicho, a distribuição dele era eurasiana, tendo sido encontrado registros apenas no Alasca, na América do Norte. Esse bicho chegava a ter 1,20 m de altura por 2,10 metros de comprimento, sem contar a cauda. O interessante é que foram encontradas pinturas rupestres fazendo referência a esse animal, como por exemplo na caverna de Chauvet, na França. E, além disso, artefatos esculpidos em marfim foram encontrados em cavernas na Alemanha, fazendo a referência a esse animal também. Então o leão das cavernas, figurado no jogo, está curado tanto temporalmente quanto geograficamente.
especificamente, tá? Uma curiosidade é que foram recentemente encontradas 2 pequenas múmias congeladas no permafrost da Ásia de 2 filhotinhos desse bicho. Eu vou deixar a foto aí para quem tiver interesse e também um link para ler mais sobre isso. Representando os dinossauros no jogo, o único que você consegue jogar, sim, dinossauros, é o dinossauro aviano, que é a coruja gigante. Você pode controlar ela a partir de um determinado ponto do jogo. Por alguns segundos você consegue ter uma visão aérea e pode realizar ataques e tudo mais à medida que você vai fazendo essas melhorias. A gente ficou pensando sobre essa coruja gigante, se realmente teria existido uma coruja assim no Pleistoceno. Para nossa curiosidade, existiu uma coruja gigante chamada Ornimegalonyx. E ela viveu em Cuba entre 126 e 11 mil anos atrás, ou seja, está dentro do Pleistoceno. Só que a localidade é Cuba. Ela tinha um tamanho de 1,10 m de altura. Aqui tem a escalinha, você pode conferir o tamanho dela. Ela provavelmente, os paleontólogos acham que ela devia ser mais terrestre do que alada, um comportamento mais cursorial. É, mais semelhante a das corujas buraqueiras, por exemplo, que passam bastante tempo associadas, forrageando no solo, não tão voando para capturar sua presa. A gente também descobriu que uma das maiores corujas vivas na atualidade, Bulba Blackenstone chega a até entre 60 e 70 centímetros de altura, então é uma das maiores corujas viventes na atualidade. E elas ficam lá na Manchúria, Sibéria, Rússia e também até o Japão. Uma figura constante que aterroriza o jogador nas noites do jogo são alcateias de lobos. A gente foi procurar na Wikia do Far Cry Primal e encontrou que a espécie que eles tentaram figurar ali foi o Canis gyrus. O Canis gyrus ele viveu entre 240 até 10 mil anos atrás, então o range temporal tá correto. Porém, a geografia tá incoerente, porque o Canis gyrus até o momento só foi registrado na América do Norte. O tamanho desse bicho seria aproximadamente o do lobo cinzento atual, tá? Então, sem muito exagero, assim. E foi representado de maneira relativamente acurada no jogo. Não tem muito mais o que falar sobre esse animal, a não ser a curiosidade que centenas e centenas de crânios desse bicho foram encontradas na região do Rancho La Brea, nos Estados Unidos. Todos eles ficaram presos nas poças de piche, então a sua anatomia é muito bem conhecida. Um outro bicho que eu gosto muito que está no jogo é o rinoceronte lanudo, que é o Celodonta. Ele viveu entre 350 e 11 mil anos atrás, na localidade entre a Europa e a Ásia. Ele mide aproximadamente entre 3,5 metros de comprimento e 2 de altura. No jogo, eu tive a impressão dele estar maior do que ele era na realidade, mas a Aline acha que tá mais ou menos... Fica difícil de saber essa escala, né? Pois é, o Celodonta antiquatis, a gente tem pinturas rupestres também fazendo referência a esse animal na caverna de Chauveau, na França. Foi encontrado também um espécime mumificado dele na Ucrânia. Eu também vou deixar aqui no link da descrição um link para um artigo que eles fizeram o mapeamento do DNA dele encontrado nesse resto mumificado, para vocês darem uma olhada, para vocês verem que interessante. A vantagem de quem trabalha com a megafauna da Era do Gelo, na Eurásia, é porque sempre tem essa possibilidade de recuperar alguns fragmentos de DNA, ou em alguns animais como o rinoceronte lanudo, o mamute lanudo também, eles conseguem recuperar todo o código genético daquele animal. Quanto à reconstrução do bicho, eu também acho que ela ficou bastante acurada, porque os restos de pelo, né, encontrados em exemplares mumificados, eles indicam que esses animais teriam sim uma coloração escura, então nesse quesito eu acho que também ficou bastante acurado. Um outro animal muito interessante, mas que foi a maior viagem tiro pra longe que o jogo deu, foi o Megacerops. Ele parece um rinoceronte, mas não é, e ele é conhecido mais para quem tinha livros na infância como Brontotério, mas esse nome não é mais utilizado, o nome correto é Megacerops. A minha única explicação para esse bicho aparecer aí é que os desenvolvedores do jogo devem ter achado ele muito bonito, que realmente o bicho é bastante interessante. A viagem que aconteceu dos desenvolvedores do jogo é que eles, na verdade, associaram esse Megacerops à espécie de rinoceronte lanudo. Na Wikia do jogo, eles colocam como sendo a mesma espécie. Então, não, o Megacerops é uma espécie diferenciada e a viagem maior dos caras foi temporal, porque o Megacerops, ele é do Eoceno, tá? Do período Eoceno, há 38 milhões de anos atrás. Então ele viveu entre 38 milhões e 33 milhões de anos atrás.
Então, uou, bote uma viagem nisso. O Megacerops, tá? Ele era nativo, ele era endêmico da América do Norte. Então, além do tiro fora do alvo, da questão temporal, na questão geográfica, o erro também foi grande. Eles deviam gostar muito desse animal. Mas na minha opinião, se eles quiseram dar um tiro tão longe do alvo feito o Megacerops, eles deviam ter colocado aves assassinas no jogo então, já que é mais ou menos da mesma época, tinha aves assassinas muito interessantes e de localidades geográficas tão distantes também. Um dos bichos que eu mais gostei de ver no jogo, porque é um dos meus favoritos, foi o Urso das Cavernas. O nome científico do Urso das Cavernas seria Ursus spelius, mas logo de cara já tem um erro. Esse bicho, ele viveu entre 250 mil anos e 24 mil anos atrás, então ele temporalmente está incorreto no jogo, tá? Esse bicho, geograficamente, ele era distribuído por toda a Europa Central, então faz sentido que esse animal apareça ali, mas digamos que ele tivesse extinto já há uns 10 mil anos, quando as populações humanas estavam por volta do Mesolítico, tá? O Urso das Cavernas, ele chegava a ter 2 metros de altura até a cernelha na posição quadrúpede e atingia até 3,50 metros quando ele ficava em pé. Uma curiosidade é que foram encontradas em várias cavernas da Europa iquinofósseis associados a esses animais nas cavernas, tá? Então marcas de garras nas paredes, fezes desses animais. E fósseis também, fósseis corporais, esqueletos completos encontrados em depósitos de cavernas, por exemplo, como na Romênia ou na França. Outra figura constante no jogo são os bandos de cães selvagens. Na wiki do jogo, eles fazem referência ao cão selvagem europeu, a espécie Cuon alpinus europeus. Essa espécie de cão selvagem teria vivido entre 15 e 10 mil anos atrás, ou seja, na questão temporal eles acertaram. E também na questão geográfica, porque é um bicho registrado apenas na Europa. O tamanho do animal tá relativamente acurado, na verdade eu achei até ele um pouco menor do que deveria ser, porque é estimado que esse animal tivesse o tamanho do lobo cinzento atual. Uma coisa interessante é que provavelmente a reconstrução física do animal, né, a coloração que eles colocaram, não esteja tão acurada, porque o parente vivente mais próximo do cão selvagem europeu seria o cão selvagem asiático, tá? Tem uma foto dele aí pra vocês checarem. Então, é provável que esse cão selvagem europeu tivesse uma aparência bastante semelhante ao do cão selvagem asiático, não ao do cão da pradaria africano, que foi a skin que eles colocaram no bicho no jogo. Outra grande viagem desse jogo é que eles colocaram o crocodilo dourado, Crocodilus bukitinensis. Ele viveu entre 30 e 23 milhões de anos atrás, isso já é uma quantidade de tempo absurda no passado. E foi no Paquistão, onde também ocorriam os Paraceratheriums, também conhecidos antigamente com o nome que não é mais utilizado de Hydricotherym. Foram os maiores mamíferos terrestres que já existiram. Esses crocodilos dourados, eles tinham entre 6 e 10 metros. Foi também uma grande viagem colocar esse animal geograficamente, temporalmente também, no jogo, sendo que o jogo se passa na Europa Central. Eu não sei de onde eles desenterraram esse bicho pra colocar ali, pra ser sincero. Eu fiquei pensando o tempo inteiro, se eles viajaram tanto pra botar esses animais que estão tão distantes no passado, eles deviam ter botado a ave assassina logo, a ave do terror, ia ter ficado muito da hora se eles quiseram misturar tanto assim. Dá pra ver que o Tito, ele realmente queria a ave assassina nesse jogo. A ave assassina, o dinossauro mais legal que tem dentro do Cenozoico, na minha opinião. No jogo vocês podem encontrar também um bicho que parece muito uma onça pintada, certo? Eu fui atrás da wiki do Far Cry Primal e descobri que a espécie que eles gostariam de retratar ali seria Panthera onca gombazoegensis. Esse bicho ele teria vivido cerca de 1,5 milhão de anos atrás e seria a espécie mais antiga do gênero Panthera. E foi sim encontrada na região da Europa. Esse animal seria um pouquinho maior do que os jaguares atuais. Realmente estaria acurado geograficamente, mas com esse erro temporal aí, já que o espécime fóssil encontrado teria cerca de 1,5 milhão de anos. Então, ponto negativo aí. No wiki, eles também fazem menção que a espécie retratada poderia ser Panthera pardus spelea. Faria um pouquinho mais de sentido, já que Panthera pardus spelea viveu cerca de 24 mil anos atrás. Não existem registros mais novos do que isso, mas é possível que ela estivesse presente há 12 mil anos. Também foi encontrado na Europa esse animal e teria mais ou menos um tamanho similar ao leopardo persa atual.
O interessante é que em algumas cavernas da Europa foram encontradas pinturas que poderiam ser associadas a essa espécie. Então fica aí uma imagem para vocês terem uma ideia. Um animal que aparece, que seria de hábito noturno no jogo, seria o tapir, como a gente conhece a anta, né? A espécie que eles se referiram no wiki do jogo foi Tapirus californicus. Tapirus californicus seria uma espécie de anta que viveu na América do Norte durante o Pleistoceno, na idade aproximada entre 11 e 12 mil anos. Então, a idade bateria, só que não bateria a geografia desse bicho, né? Fósseis desses animais foram encontrados principalmente na região da Califórnia. Tem nada a ver geograficamente, esse bicho tá aparecendo no jogo. Porém, também foram encontrados antas na Espanha, na Romênia e nos Alpes, que é o Tapirus arvenensis. Só que ele era um pouquinho anterior. Ele era do período Plioceno final. Então eu não consegui encontrar nenhum registro aqui olhando de algum tipo de tapir que fosse do Pleistoceno na Europa. Pode haver alguém aí. Se alguém tiver, por favor, coloque o link e comente. Na Espanha, os fósseis de Tapirus arvenensis, eles foram datados, na verdade, para cerca de 3 milhões de anos, mas ainda continua muito mais antigo do que seria o período que se passou o jogo, teoricamente. O que a gente viu até agora é que os bichos que eles retrataram no jogo seriam uma mistura, na verdade, então, de bichos da Europa e das Américas. Agora, eu senti muito a falta de algumas criaturas que deveriam ter aparecido e que não apareceram e que são muito legais e que realmente faziam parte do cenário mesolítico da Europa. Um deles é a hiena das cavernas, ou Crocuta spelea. Esse bicho ele viveu entre 25 e 11 mil anos atrás por toda a Europa. Ele era maior do que o meu hiena atual, tá? Medindo até cerca de 1 metro na altura dos ombros. Imagina o quão assustador devia ver isso. Esse bicho ele tinha entre 80 e 110 quilos. E existem várias pinturas em cavernas retratando esse animal. A mais famosa teria 20 mil anos, na caverna de Chauveau, na França. Além disso, tem vários artefatos esculpidos em marfim associados a essa espécie, tá? Então deveria ser um elemento comum que, poxa, poderia ter sido retratado no jogo e que talvez ficasse muito mais assustador do que botar o cão selvagem europeu, por exemplo. Outro bicho que fez muita falta foram os cavalos. Caramba, onde estão os cavalos do jogo? Os cavalos eles estavam presentes por toda a Europa, em várias espécies. Hoje a gente conhece, por exemplo, o cavalo de Przewalski, que tinha representantes vivendo nessa idade há 11 mil anos atrás, então poderiam ter sido retratados bandos de cavalos em diferentes ambientes no jogo. Então existiam espécies de cavalos florestais, espécies de cavalo das estepes, da tundra. Então, poxa, isso fez falta e é um elemento super comum retratado nas pinturas rupestres dessa idade na Europa. Então, poxa, mancada a galera do Far Cry, faltou o cavalo. Eles preferiram colocar uma coruja gigante de Cuba, um ungulado primitivo e um crocodilo do Paquistão, mas não colocaram esses dois elementos que são muito comuns pra ela. O cavalo chamou mais atenção pra mim porque eles botaram o cara montando um tigre de dente de sabre e um urso, sendo que ele poderia estar montando um cavalo, mas eles não botaram um cavalo, cara. Isso foi sacanagem. Mas como um todo, Far Cry Primal vale muito a pena jogar, é um jogo excelente, é uma oportunidade excelente de você viajar no tempo, de estar vivendo aqueles conflitos ali e aquela natureza belíssima que era. O jogo é de uma qualidade maravilhosa. Outras questões que a gente poderia abordar, por exemplo, será que a reconstrução paleobotânica tá correta? Bom, olha, eu não posso dar muitos palpites em paleobotânica, mas o que eu achei interessante foi que eles procuraram variar a vegetação com o clima. Então, na medida que as paisagens assim, climáticas iam mudando, a paisagem botânica também alterava em conjunto. Isso ficou muito realista, deu muito realismo ao jogo. Eu não sei exatamente identificar quais são as espécies que eles inseriram ali para dizer se, poxa, essa espécie existia no Pleistoceno ou no início do Holoceno, se era assim mesmo, mas pareceu bastante convincente, pelo menos, a questão ecológica, né? A variação ecológica dessas plantas no cenário. Outra questão que eu não posso deixar de comentar foi em relação aos bichos viventes que aparecem no jogo. Nós não temos registro fóssil de algumas daquelas espécies que indiquem que elas tenham vivido no final do Pleistoceno e início do Holoceno, tá? Mas para a maioria delas é bastante provável que elas estivessem presentes nesse período também. Vou deixar dito dessa forma. Com o quesito arqueológico, agora eu vou dar só o meu palpite, me corrijam os arqueólogos.
eu acredito que eles fizeram uma reconstrução bastante convincente, tá? Porque para essa idade a gente tem um registro já de diferentes populações de caçadores-coletores. Eles tentaram representar o que seria o Homo neanderthalensis, que é possível que ele tivesse presente até esse período. E com os Zizila, eles tentaram representar o que seriam as primeiras populações humanas, inserindo a questão da agricultura. E isso tem tudo a ver com o final do Mesolítico. Na verdade, isso marca o início do Neolítico. Então é uma questão interessante de se discutir. E é altamente provável que essas populações entrassem em conflito. Então, eu achei, nesse quesito, pelo menos, bastante acurado. Agora, não sei te dizer com relação às ferramentas, por exemplo, mas com relação às moradias que eles representaram no jogo, é interessante que foram encontradas algumas habitações que são bastante semelhantes ao que eles tentaram retratar ali. Então, algumas reconstituições científicas feitas desses registros encontrados, eles batem muito com o que eles colocaram no jogo. Então eu achei muito interessante esse cuidado que eles tiveram em retratar essa ambientação das aldeias, pelo menos. Eu só tenho mais uma crítica a fazer, que me incomodou um pouco como geólogo. As rochas no jogo estão com uma monotonia. Elas são representadas sempre com a mesma textura em toda a Terra de Horus. E na vida real a gente sabe que não é assim que acontece. As rochas, elas mudam a sua textura, a sua cor, sua litologia, ela vai mudando à medida que você vai saindo. Por exemplo, é que todas as cavernas elas são iguais. Todas as cavernas ela tem a mesma textura da rocha que está do lado de fora e que não apresenta a textura de uma rocha de caverna, uma rocha calcária. E dentro da caverna você vê estalactites com a mesma textura da rocha que está lá fora, que você acha que é um tipo de rocha magmática ou qualquer outra coisa assim. Então, a vegetação eles recriaram com muito realismo, a fauna eles recriaram com muito realismo, as pessoas também, mas as rochas não. Jogos também modernos como Star Wars Battlefront fizeram, e o Star Wars Battlefront eles utilizaram drones para escanear 3D e fotografar 3D diversas localidades que foram utilizadas nos filmes, e por isso que dá um realismo tão grande, porque você vê a diferença das rochas de um lugar para o outro. E um detalhe que a Ubisoft não percebeu ainda é que não adianta só planta, só bicho, que as rochas também dão realismo para o jogo. Olha Star Wars Battlefront, como é que você não se sente inserido no ambiente que está ali. Porque é tudo tão real, são fotografias das rochas que estão ali também, não só da vegetação e dos bichos. O jogo vale muito a pena sim, apesar de tudo, é uma oportunidade excelente para você viajar para o passado e ver aquela fauna, viver aquilo. Ele realmente parece que é outra vida que você tá ali. E para quem gosta de paleontologia, vai pirar muito no jogo. Eu particularmente não consegui parar de jogar, eu confesso, para mim foi sensacional. Principalmente a questão de você poder interagir e domar os bichos, assim. Eu adorei montar um dente de sabre, foi sensacional botar o seu urso da caverna para derrubar teu oponente. Isso foi absolutamente genial, eu não conseguia parar de jogar, confesso. Vale a pena fazer um adendo aqui para lembrar quem ainda não colaborou para apoiar a nossa campanha, para ajudar a melhorar o nosso canal, tá? A gente tá em busca de levantar um financiamento para adquirir novos equipamentos para fazer os vídeos do nosso canal. Atualmente a gente grava com uma webcam e com um iPad, tá? E então a qualidade dos vídeos não é muito boa. Então a gente levantou essa campanha para tentar conseguir dinheiro suficiente para comprar um equipamento de vídeo e gravação de áudio novo. Então, para quem puder ajudar, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Não deixe de dar uma olhadinha, por favor. A Aline também tem dica de algo para quem gostou muito desse negócio de jogo da época da Era do Gelo, com homens, com animais, conflitos pré-históricos. A Aline vai dar uma dica de 3 livros para quem quer ler. Então eu tenho essa dica para passar para vocês, que na verdade não são 3 livros, é uma série de livros, tá? É uma série de livros escrita pela autora Jean Auel. O primeiro livro da série é esse aqui, tá? Ayla, a Filha das Cavernas. No Brasil ele é editado pela Best Bolso e você consegue comprar eles bem baratinhos. A ideia desse livro é retratar então esse período, né, mesolítico, esse período, a Idade das Cavernas, e o legal é que essa autora ela fez um levantamento bastante acurado
de como seria esse período para criar essa história ficcional em cima dessa ideia. Então, dá para você ter detalhes bem interessantes de como seria a vida dessas comunidades nesse período, a convivência de diferentes grupos e comunidades. Não tinha avião naquela época, né? Então eles viviam distantes, eram bastante diferentes, e quando se encontravam era um choque cultural bastante significativo. Então, para quem gostaria de mergulhar nesse período com mais atenção, eu daria a dica dessa série de livros então para vocês. Muito obrigado por assistirem nosso vídeo. Se inscrevam aí quem ainda não está inscrito no nosso canal, que a gente tem muita coisa ainda para vir. Deixe seu joinha aí e vai lá jogar Far Cry. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.